E aí, galera do Logos, juntos até o fim, hashtag Logos, vamos lá. Não tem Covid-19 que vai parar a gente vai conseguir, a gente vai passar, beleza, galera? Estou aqui com o Matheus, com o Selminho, para a gente gravar nossas aulas de história. Vocês sabem que é muito difícil dar aula depois do Selmo, porque o Selmo está careca de saber essas coisas, então o Selmo arrebenta na sala de aula. E não só isso, né? Eu e o Matheus, a gente estuda pra caramba, mas Selminho viveu as coisas, né? Ele estava falando sobre a Primeira Guerra, ele sabe tudo, né? Ele estava lá na Primeira Guerra. Mas, galera, deixando a brincadeira de lado, hashtag juntos até o fim. Logos, vambora, aula, estudo. Vamos lá? Beleza, galera? Olha só. Primeira revolta social aqui importante para a gente é o cangaço. O cangaço vai ser um movimento que vai acontecer no Nordeste. Você vai ter como chefe do cangaço, como líder do cangaço, né, o Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião. Ele e a sua esposa, a Maria Bonita, eles vão comandar o Nordeste nesse movimento social que vai ser chamado de banditismo social. Mas, Beto, por que banditismo social? Era um movimento que não tinha ideologia, tá? Então você tinha cidade que você vai ter, né, os cangaceiros invadindo, matando o coronel e dando comida aos mais pobres, mas você vai ter movimento, você vai ter cidades que eles vão invadir a cidade e vão, por exemplo, violentar as mulheres. Então, como é um movimento que não tem uma ideologia definida, o historiador britânico Eric Hobsbawm definiu esses movimentos como movimentos de banditismo social. Não só o cangaço, né? Mas quando você olha Pancho Villa, lá na Revolução Mexicana, é muito parecido com o banditismo social. Mas aí, galera, olhando aqui para o cangaço, movimento do Nordeste, então, e esse movimento ele vai ser contra o status quo, ele vai ser contra, né, a situação vigente. Você tem que lembrar que Lampião era filho de um proprietário da terra, não muito grande, mas proprietário de terra sim, e o pai dele, acabou sendo morto numa disputa por terras. Foi aí que ele falou que tinha que vingar, né, o pai dele, vingar a família, e foi nisso que ele caiu na vida bandida. O cangaço ele se espalhou por todo o Nordeste, ele vai durar durante a Primeira República e vai adentrar o período Vargas, tá? Só com Vargas que você vai ter o fim do cangaço, quando uma emboscada lá no Sergipe vai pegar não só Maria Bonita e Lampião, como também vai pegar outros membros. Tem até uma foto horrorosa no jornal, né, que vai ser a cabeça dos cangaceiros cortadas. Mas, Beto, como é que nós conhecemos tanto do cangaço? Sempre atenção para a literatura de cordel. A literatura de cordel, ela acaba contando inúmeras histórias do cangaço. Então, sempre atento que quando cair cangaço, vai cair lá a literatura de cordel para você falar desse movimento social que é muito especial, principalmente para o povo nordestino. Galera, segundo movimento aqui, Canudos. Nós temos que lembrar que Canudos foi um movimento messiânico. Vai acontecer na Bahia, sertão da Bahia. E o líder vai ser Antônio Conselheiro. Você imagina, né, o interior da Bahia no final do século XIX. Seca, fome, pobreza, miséria. Além disso, o Selminho já tinha falado com vocês no outro vídeo, você vai ter uma estrutura de coronelismo, você vai ter uma estrutura de concentração fundiária. Então, Canudos é um movimento religioso que também vai ter motivos sociais. Seca, fome, miséria, coronelismo, concentração fundiária. Resultado, é montado o Arraial de Canudos, com cerca de 30 mil pessoas, seguindo lá o Antônio Conselheiro, e aí você vai ter um questionamento das autoridades locais. Coronéis, né, a própria igreja e o próprio Estado brasileiro começa a questionar o movimento. Porque, primeiro, os coronéis começaram a perder com o movimento de Canudos mão de obra. E também perderam o quê? Voto. Nós estamos na época do voto de Cabresto, lembra? Então o coronel vai começar a perder o quê? Vai começar a perder curral eleitoral. A igreja começa a perder fiéis e o Estado brasileiro, no governo Prudente de Moraes, ele é obrigado a dar uma resposta ao movimento, porque uma imprensa militar aqui no Rio de Janeiro acusava o movimento de ser monarquista. Eu não estou falando que o movimento é monarquista, mas a imprensa militar, para provocar o primeiro presidente civil da história, Prudente de Moraes, falava que o movimento era monarquista. Resultado? O exército, então, foi enviado para combater Canudos. Primeira, segunda, terceira expedição.
Na terceira expedição, nós vamos ter o Coronel Moreira César, conhecido na Guerra do Paraguai como corta-cabeças. O que acontece? Ele toma um tiro no peito e morre. Olha só, o Coronel Moreira César, ele vai no campo de batalha e morre para tentar acabar com Canudos. Na verdade, só a quarta expedição acabou com o movimento de Canudos. Mas, Beto, como assim? O governo reuniu 10 mil soldados, comprou canhões para conseguir acabar com Canudos. É um dos maiores genocídios da história do Brasil. Você vai ter o jornalista Euclides da Cunha, que acompanha a expedição militar do governo e escreve o livro Os Sertões, contando a história assim, mas não pelo lado do governo, pelo lado do exército, contando sim pelo lado do povo que sofreu esse genocídio. Os Sertões, dica para o movimento de Canudos, Euclides da Cunha.